Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daiane Sampaio Antônio, mestranda em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná e profissional de Educação Física. E hoje eu tô aqui para a gente falar no nosso terceiro vídeo sobre modelos de periodização. E a gente vai falar, enfim, sobre o modelo de periodização em blocos. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu te sugiro que você assista para você entender o vídeo de hoje, tá? Eu vou deixar aqui no card para você assistir o primeiro vídeo, que é sobre o modelo tradicional, e o segundo vídeo, que vai tratar ali sobre os modelos alternativos, sobre essas mudanças que foram se tendo aí até surgir o modelo de periodização em bloco, tá bom? Mas antes da gente começar a falar sobre o modelo em bloco, não deixa de se inscrever nesse canal, já clica lá embaixo para você ficar por dentro de tudo que vai rolando por aqui. Ativa o sininho que aí você é notificado sobre, né, as novidades aqui dentro. Deixa o seu like, tá, nesse vídeo, se essa sequência de vídeos está te ajudando. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, né, pra gente bater um papo aí sobre periodização, sobre treinamento físico e também sobre educação física no seu geral, certo? Como eu já falei nos outros vídeos, essa minha fala ela é toda embasada no estudo do Vladimir Issurin, tá? Nesse estudo dele que ele vai trazer esses novos horizontes para a metodologia e fisiologia da periodização do treinamento, tá certo? E hoje a gente vai tratar então desse modelo de periodização em bloco, tá bom? O que seria esse treinamento em bloco, então, né? Ele é um ciclo de treinamento de cargas de trabalho especializadas, altamente concentradas. Então, vocês lembram que no vídeo anterior, né, quando eu estava falando dos modelos alternativos, a gente falou de um modelo do Verkhoshansky, ele começou a criar esse modelo unidirecional, concentrado. Então, a gente já vai ver o que? Partes dessa ideia no modelo, né, de periodização em bloco, né, onde a gente vai falar sobre esse ciclo de treinamento de cargas de trabalho especializadas altamente concentradas. Então aí a gente já pode entender, né, a ideia vem do Verkhoshansky, né, ela é idealizada por ele e a gente pode dizer então que ele é o precursor, né, desse modelo em bloco, mas também teve outros aí, treinadores, outros pesquisadores que também endossaram, né, que apoiaram esse modelo de periodização, né. Então, um exemplo, né, é o Bondarchuk, que ele vai trazer 3 blocos, né, dentro da sua periodização. O primeiro deles seria o bloco de desenvolvimento, né, então que seria um momento de preparação do atleta, ou seja, eu vou desenvolver as capacidades físicas, as habilidades motoras desse meu atleta, para um bloco competitivo, onde ele vai competir, e um bloco de restauração, onde ele vai se recuperar, né, daquele ciclo todo. Outros autores também trazem, né, outros pesquisadores, né, e aí o exemplo que o autor do artigo traz são ali de atletas rimadores, né, então mostrando 3 outros blocos que poderiam ser utilizados dentro da periodização em bloco, que é o bloco de acumulação, ou seja, eu vou acumular, né, capacidades físicas e habilidades motoras, ou seja, eu vou fazer uma base, né? Eu vou acumular experiências, vamos dizer assim, para mim ir para um bloco de transformação, onde eu vou transformar tudo isso que foi acumulado em capacidades físicas e habilidades físicas, eu vou transformar para o quê? Para um gesto mais específico do meu esporte, para que então eu vá para o terceiro bloco, que é o bloco de realização, aonde eu vou realizar o desempenho físico, né? Onde eu vou realizar lá na competição, onde eu vou ter a minha maior performance. E ele, né, geralmente fala ali que esses blocos durariam entre 6 a 10 semanas cada um. Né? Ele traz outro exemplo que é desse treinador, né, do arremesso de peso, Torezik, que ele traz que esse ciclo anual, ele divide aí, ele dividiu inicialmente em 4 blocos, de 6 a 12 semanas, passando por um período de preparação, um período geral, um período específico, um período competitivo, mas depois ele acaba modulando isso e trazendo para 3 blocos,
ele chama de bloco geral, um bloco específico e um bloco competitivo. O mesmo tempo de duração, em torno de 6 a 12 semanas, cada bloco, certo? Então, essas são as variações que foram tendo em nomenclaturas, em quantidade de blocos, né, nesse contexto histórico da periodização em blocos. Quais que são as diferenças ou talvez as potencialidades de uma periodização em bloco em relação ao modelo tradicional, né? Primeiro que o modelo em bloco, ele se concentra em um mínimo de alvos, né? Ou seja, ele não vai ter um foco em trabalhar muitas habilidades, né, e capacidades físicas ao mesmo tempo. Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro vídeo que no modelo tradicional a gente tem um trabalho de várias capacidades e habilidades físicas concomitantemente durante cada período, mas que em cada período a gente vai ter uma ênfase maior em alguma capacidade física ou habilidade motora em específico, né? A gente vai ter focos, mas a gente tem um trabalho concomitante. Na periodização em bloco, a gente vai ter muito menos concentração de alvos para trabalhar, então vai ser habilidades e capacidades não menores, né, mas menos quantidade, e elas vão ter todo o foco nelas. Por isso que é aquele conceito de cargas altamente concentradas, porque eu vou ter um trabalho concentrado em poucos alvos. Não é um alvo só, porque senão a gente entra lá no plano unidirecional, né? O ver com chance que começou o trabalho. Mas sim, mínimos de alvos para a gente ter um trabalho concentrado naquilo. Outra potencialidade é poucos blocos. Então, geralmente é 3 a 4 blocos, né? Então, isso é uma potencialidade em relação à quantidade de microciclos que a gente tem numa periodização tradicional de 9 a 11, né? De mesociclos, enfim. E também uma outra potencialidade é a duração desses blocos, que geralmente é em torno de 2 a 4 semanas. Ou seja, o tempo que você fica em cada bloco é muito reduzido. O que, consequentemente, esses 3 a 4 blocos vão ter um tempo muito menor também em relação a lá o modelo tradicional, não é verdade? Então acaba sendo aí uma potencialidade você se utilizar dessa periodização em bloco em relação a tempo. Quais são os conceitos que vão afetar esse modelo de periodização em bloco, né? São dois. A gente tem o efeito do treinamento cumulativo e o efeito residual do treinamento, que Verconchance já traz isso lá quando ele vai apresentar o plano unidirecional. Então, o que seria esse efeito do treinamento cumulativo, primeiramente, né? Seria o quê? As mudanças nas capacidades fisiológicas e no nível de habilidades físicas e técnicas resultantes de uma preparação atlética de longa duração. Ou seja, né? Qual que é o efeito de você fazer vários treinos, né? Então eu faço um treino, mais um treino, mais um treino, mais um treino. Qual que é o resultado disso? Qual é esse efeito de acumular vários treinos, né? Quais são as mudanças que vão ocorrer físicas e técnicas, né, nesse meu atleta em decorrência desse treino que vai se acumulando, né? Então, a gente tem que pensar em quais são as mudanças no estado biológico que vai ocorrer no meu atleta, que é decorrente das variáveis fisiológicas, né? E quais que são as mudanças que vão se dar na preparação do meu atleta, que está relacionado aos tipos de treinamento, né? E que ele vai realizar em cada bloco. E aí, ele vai trazer, o autor desse trabalho, uma questão de que, pensando que essa preparação ela precisa ser multipico, né, que é uma atual necessidade do esporte contemporâneo, o trabalho dessas habilidades básicas e específicas, ela tem que ser concomitante, ou seja, elas têm que estar juntas durante toda a temporada, certo? E então a gente vai para o próximo conceito que afeta, né, o modelo de priorização em bloco, que é o conceito do efeito residual do treinamento. O que é esse efeito residual do treinamento? É a retenção das mudanças induzidas por cargas de trabalho sistemáticas, além de um determinado período de tempo, após a sessão de treinamento. Ou seja, lembra lá no plano direcional que numa primeira fase você tinha o estímulo daquela capacidade física e num segundo momento você tinha a retenção desculpa, você não tinha o trabalho daquela capacidade, né?
Então, o que que acontece? É isso que ele quer fazer. Quanto que você vai reter dessa mudança que foi induzida nesse primeiro bloco, para o segundo bloco, né? Porque pensa lá, eu vou ter 3 blocos, né? Eu vou ter um bloco de trabalho, de acumulação, um bloco de transição e um bloco de realização. E aí, consequentemente, eu vou para outro bloco, tá certo? O quanto que eu vou reter em relação ao primeiro bloco para o segundo bloco? E aí, isso é importante a gente saber, por quê? Porque se num bloco eu trabalho uma capacidade física que tem uma retenção de curto prazo, talvez lá no segundo bloco eu já tenha tido um destreinamento daquela capacidade física. Então é importante a gente saber o quanto que a gente tem de retenção, ou seja, o quanto que a gente permanece treinado naquela capacidade física, por quanto tempo a gente permanece treinado naquela capacidade física, para mim saber quanto tempo eu vou ter até o meu atleta começar a destreinar. Então é importante saber o quê? Quais são os resíduos de curto prazo, né? E quais são os resíduos de longo prazo, né? Para quê? Para que a gente venha evitar esse destreinamento do meu atleta. E aí, esse efeito residual do treinamento, ele pode ser impactado por aí algumas variáveis, né? Por exemplo, qual foi a duração do meu treinamento? Então, qual foi o estímulo que eu dei? Esse estímulo foi suficiente para gerar um efeito residual de longo prazo? Né? E aí, obviamente, que vai já estar associado ao segundo aspecto ali, ó, do nível de concentração de carga, né? Será que o estímulo foi suficiente? Será que o tempo que ele passou treinando foi o suficiente para desenvolver toda aquela capacidade física, aquela habilidade motora? Ele vai ter um efeito residual de longo prazo, de curto prazo, né? Será que o estímulo que foi dado foi suficiente? Outro fator que vai influenciar é em relação à idade e à duração da carreira do atleta, né? A gente sabe que atletas mais experientes, eles têm um efeito residual mais longo, né, em relação aos que são novatos. Outra coisa, o caráter da preparação após a cessação do treinamento, né? Então, de novo, volta no aspecto de qual foi o estímulo? O estímulo foi suficiente? O tempo desse estímulo também foi suficiente para gerar as adaptações que eu queria? Para ter um efeito residual que eu espero ter naquela capacidade física. E aí, obviamente, que também saber a natureza biológica das habilidades que eu vou estar trabalhando é muito importante. Porque se eu estou buscando um efeito residual de longo prazo, eu preciso saber quais são as capacidades físicas, né? Que tem essa natureza biológica por si só já. Então, por exemplo, um trabalho de endurance, né? A gente já sabe, né, que desenvolver a capacidade aeróbica, ela tem um efeito residual mais longo em relação ao trabalho de uma capacidade anaeróbica. Então, se eu quero um efeito de longo prazo, naquele determinado momento, né, eu vou ter que trabalhar uma capacidade aeróbica. Mas se o meu trabalho ele é de capacidade anaeróbia, eu já sei que o meu efeito residual ele é de curto prazo. Ou seja, daqui a pouco eu vou ter que dar um novo estímulo em um outro bloco dessa capacidade física, porque senão eu vou destreinar o meu atleta, tá? Então, quais são as posições básicas ou as características básicas desse modelo aí em bloco, né? Então, a gente vai ter os princípios gerais, né? Dentro desses princípios gerais, a gente tem um princípio que é importante, que é o da taxonomia de blocos mesocíclicos. E aí, por fim, eu vou mostrar para vocês, então, como é que seria essa elaboração desse plano anual, né, da periodização em bloco. Então, esses princípios gerais, eles estão relacionados ao quê? A uma alta concentração de carga de trabalho, né? Então, eu vou ter uma concentração de carga de trabalho. Então, em um momento, eu vou trabalhar apenas uma coisa de forma concentrada e com uma alta carga, tá? O mínimo de habilidades por blocos, ou seja, eu vou ter uma concentração de um alvo em habilidades e capacidades para trabalhar, né? A gente vai ter uma redução desse desenvolvimento consecutivo de muitas habilidades, eu vou ter um foco em algumas coisas, para quê? Para que eu tenha um estímulo adequado e para que eu venha desenvolver da melhor forma possível aquelas habilidades que eu estou me propondo a desenvolver, né? Para que eu não entre naquele problema do modelo tradicional que era da insuficiência de estímulos, né? E aí a gente vai ter a taxonomia dos blocos mesocíclicos, que seriam o quê? Seriam as etapas dos blocos, né? Quais são os blocos que
que formam essa periodização em bloco. Então, o primeiro bloco seria o quê? Da acumulação. Ou seja, eu vou acumular, né, capacidades físicas e habilidades motoras, né? Então, seria o quê? A base do atleta. Para que depois que eu tenha esse período de acumulação, eu vou ter um período de transmutação, ou seja, um período de transformação. Eu vou transformar o que eu acumulei até agora para algo específico do meu esporte, né? E depois desse período de transmutação, eu vou para a realização, ou seja, eu vou realizar o gesto, né, motor, eu vou realizar as habilidades na sua máxima performance, que é a competição, obviamente, né? Então, nesse período de acumulação, a gente vai ter uma concentração de um trabalho em capacidades básicas, uma preparação geral, onde eu vou ter um trabalho de alto volume com um trabalho de baixa intensidade, tá? E geralmente esse bloco vai levar em torno de 2 a 6 semanas. No bloco de transmutação, a gente vai ter um trabalho de capacidades específicas, onde eu vou ter um aumento de intensidade, uma redução do volume, e que geralmente vai durar em torno de 2 a 4 semanas. E aí a gente vai para o bloco de realização, que é o quê? Que é o desempenho competitivo, associado a uma recuperação ativa desse atleta, que vai durar em torno de 8 a 15 dias ali, tá certo? E aí, então, essa sequenciação dos mesociclos geralmente vai dar aí estágios de 5 a 10 semanas, tá? Ou seja, algo muito curto cada bloco, né? Então, permitindo esses múltiplos picos competitivos. Como que isso, né, a gente poderia assim, ser visualizado num ciclo anual? Então, o autor traz para a gente essa imagem, né? Então, aqui ele traz os estágios, né? E ele traz aqui um momento de período preparatório, vamos dizer assim, e um período competitivo, né? E ele traz, né, para gente 6 estágios. Os mesociclos aqui, né? Os blocos de acumulação, de transmutação e de realização. E os períodos competitivos, né? Percebam que a gente tem um primeiro período competitivo, um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto e um sexto. Obviamente que cada um deles vai ter uma performance melhor em relação ao anterior. Porque o que a gente está entendendo ali? O efeito cumulativo do treinamento e o efeito residual do treinamento, que, consequentemente, vai resultar em uma melhor performance desse atleta, né? O que a gente consegue observar aqui? Que no bloco de acumulação a gente vai ter um trabalho muito maior do que em relação ao bloco de transmutação, em relação ao bloco de realização também, né? Importante destacar aqui que ele ainda faz, que tem um período de preparação, que tem um período que esses blocos eles vão trabalhar exclusivamente em preparar o atleta. E tem um estágio que vai ser focado na competição, tá? E então seria essa a elaboração, né, do modelo de periodização em bloco, tá? A principal diferença entre o modelo tradicional é que ele vai ter um foco em cada bloco, ó, porque isso é um bloco, né? Ele tem 3 blocos dentro dele, né? Ou 3 mesociclos dentro dele, mas isso aqui é um bloco, isso aqui é outro bloco, isso aqui é outro bloco. Em cada um desses blocos, ele vai trabalhar com alvos de habilidades específicos e o mínimo. Então, aqui eu vou trabalhar, sei lá, força com alguma outra habilidade, aqui eu vou trabalhar potência com alguma outra habilidade, né? No caso aqui seria, eu vou trabalhar capacidade aeróbica, eu vou trabalhar força, eu vou trabalhar e afins aí, dentro das especificidades do esporte, né? Que vai se trabalhar com essa periodização em bloco, né? E assim eu vou, em blocos, montando os alvos que eu quero ter em cada momento, sempre lembrando qual é o efeito cumulativo que eu quero ter desse treinamento e qual é o efeito residual dessa habilidade aí que eu vou estar trabalhando, né, nesse bloco em específico, certo, gente? E então essa periodização em bloco, ela vai trazer aí o que para a gente, né? Um sistema renovado em relação ao modelo tradicional, traz uma outra perspectiva para a periodização, né? Vai trazer a ideia dos blocos mesocíclicos, né? Lembrando lá o bloco de acumulação, transmutação e o de realização.
e vai trazer os dois conceitos importantes de efeito cumulativo e residual do treinamento. Bem, então, gente, é isso. Então, aqui encerramos a série dos nossos 3 vídeos, falando aí sobre os modelos, né, de periodização. Espero que esses 3 vídeos tenham te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o que são esses modelos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu vou tentar aí, dentro da medida do possível, responder. Se você tem alguma outra dúvida relacionada ao treinamento esportivo ou relacionado à educação física, deixa aqui nos comentários para mim, que pode aí ser uma sugestão para um novo vídeo aqui no canal. E não esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar o seu like se esse vídeo te ajudou. E também me seguir lá no Instagram para a gente manter um papo mais próximo e reto, vamos dizer assim, né, sobre a área da educação física, tá certo? Então, gente, é isso. Um forte abraço e até a próxima!